Olá, crianças! Hoje eu vou contar uma história para vocês que vai fazê-los pensar. De quem é este planeta? A quem pertence essas terras, os rios, a natureza? Quem é o dono do mar? Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou aquela que corre atrás do vento, que brinca com as estrelas, que dança com o som das ondas. O meu nome é Pocahontas. Eu sou uma índia e há muito tempo atrás eu vivia num lugar chamado Virgínia, que fica no sudeste dos Estados Unidos, bem distante daqui. Lá eu vivia com a minha tribo, a tribo dos Powhatan. O chefe da tribo era o meu pai, um índio muito honrado e querido por todos, pois o seu único objetivo era cuidar e proteger o nosso povo. Nós vivíamos muito felizes naquele lugar, em harmonia com a natureza que é o nosso lar. Tínhamos os nossos costumes, gostávamos de pescar, caçar, dançar, pintar o nosso corpo com elementos da natureza e sentar ao redor da fogueira para ouvir as histórias que os mais velhos tinham para nos contar. Mas ao passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Certo dia, eu estava caminhando pela mata, pegando gravetos para fazer uma fogueira, quando de repente eu senti que o vento começou a mudar. As águas do mar começaram a se agitar. Era a Mãe Natureza nos avisando que mudanças estavam prestes a acontecer. Foi então que eu olhei e percebi que um grande barco estava vindo em direção à nossa aldeia. Eu fiquei tão assustada que não sabia o que fazer. Se eu voltava para avisar a minha tribo ou se eu ficava ali tentando descobrir o que estava acontecendo. Como eu sempre fui muito curiosa, me escondi atrás de um arbusto e fiquei observando atentamente. Quando o barco chegou próximo à praia, eu percebi que muitos homens começaram a descer. Eles estavam agitados, carregando caixas, ferramentas, pareciam determinados a encontrar algo que eu não sabia o que era. De repente eu notei que um deles se afastou do grupo e começou a caminhar na minha direção. Eu estava escondida, mas fiquei tão assustada que acabei fazendo um barulho e ele me viu. Quando ele chegou perto de mim, eu fiquei com muito medo, mas ele tentou falar comigo. Ao contrário do que eu pensava, aquele homem branco, dos olhos claros, tão diferente de nós, parecia ter um coração bondoso. Ele perguntou o meu nome e disse que se chamava John Smith. Me falou que eles vieram de um país chamado Inglaterra e que estavam à procura de ouro. Também me contou que o objetivo deles era nos levar para este lugar para aprendermos o seu idioma, a sua religião e a sua cultura. Eu fiquei muito brava. Aquele moço não entendia que nós índios temos a nossa própria cultura e que somos felizes vivendo em liberdade. Resolvi ensinar umas coisinhas para ele. Foi então que a nossa aventura começou. Fomos caminhar pela floresta e eu mostrei a ele muitos animais que ele nunca tinha visto. Aos poucos ele foi entendendo que cada um daqueles animais também tem uma família. Subimos num penhasco e vimos o pôr do sol, o nascer das estrelas, ouvimos o som das ondas batendo nos rochedos. Ele foi entendendo que a natureza vive assim, em harmonia, sem prejudicar ninguém. Ele também percebeu que a cor da nossa pele, o nosso jeito de falar, que a nossa cultura nos faz diferentes, mas também nos torna especiais. John Smith entendeu que se eles destruíssem a natureza, eles poderiam colocar em risco a nossa tribo e também a vida de muitos animais.
Mudando assim o seu modo de pensar, John Smith correu para avisar o comandante de que eles poderiam ir embora e deixar o nosso povo em paz. Mas, infelizmente, nem tudo saiu como imaginávamos. O comandante, tomado por uma ganância, acabou ferindo John. Os outros homens, vendo aquela situação, perceberam que John estava com a razão e acabaram ficando contra o comandante. John Smith ficou bem, pois o curandeiro da nossa tribo cuidou dele. Porém, ele teve que regressar à Inglaterra para informar o rei sobre as atitudes do comandante. O meu pai fez um acordo e permitiu que os outros homens ficassem vivendo nas nossas terras e construíssem as suas casas. Dessa vez, nós conseguimos evitar uma batalha e permitimos que o povo daquele lugar continuasse vivendo em harmonia com a natureza. Infelizmente, passado alguns anos, os homens brancos voltaram a atacar as tribos de vários lugares, fazendo com que muitos índios perdessem as suas terras e os seus costumes. Mas é importante lembrar que a nossa cultura também influenciou a cultura de outros povos. Quem não tem, por exemplo, na sua casa um filtro de sonhos, um colar, um artesanato que tenha sido feito por nós? Ou ainda, quem não gosta de vez em quando de dormir e descansar numa rede? Estes são alguns hábitos da cultura indígena que devemos manter vivos na nossa lembrança e no nosso coração. A nossa história de hoje teve um final emocionante, pois nos ensinou que nós devemos valorizar e respeitar os nossos semelhantes. Se você gostou da minha história, curta, compartilhe e não esqueça de escrever aí nos comentários se você tem em casa algum acessório ou se você faz alguma coisa que seja da cultura indígena. Por enquanto, eu deixo o meu abraço e até a próxima história.